Boa noite, pessoal. Pontualmente 18 horas, então começamos o nosso evento de quarta-feira. Esse num formato um pouquinho diferente, não posso chamar de Live 30, mas assim um talk show onde nós investiremos 60 minutos, né, com Marcos Bentes, da RSM, mais Wanderley Passarella, do Celint, onde nós falaremos aí das oportunidades e lições aprendidas desses recentes casos que envolvem as questões relacionadas à governança e a compliance e riscos, né? Meu nome é Eric Capo, sou o CEO do Celint, né? Passo agora a palavra para Wanderley Passarella, para que ele possa se apresentar, e logo em seguida o Marcos Bentes, pela ERC. Por favor, Wanderley. Bom, boa noite a todos, prazer estar com vocês. A maioria me conhece, né? Eu sou fundador e chairman atual do Celint. O Celint é uma empresa que tem dois braços importantes, um educacional para formar e desenvolver conselheiros, com uma visão um pouco mais forte para conselhos consultivos, embora a gente atue em todos os tipos de conselho. E também temos um braço que é dedicado à consultoria e assessoria a empresas, onde nós desenvolvemos governança, fazemos assessment, diagnóstico e prognóstico. Enfim, somos uma empresa voltada aí muito para a governança. Esse é o nosso lema aí atrás, transformando construtivamente as organizações por meio de uma governança integral. Então, boa noite a todos, bem-vindos. Marcos, por favor. Um minuto só. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Marcos Bentes, sócio aqui da RSM. A RSM é uma firma global, está presente em diversos países, mais de uma centena de países, 160, salvo engano. Temos vários escritórios aqui no Brasil e temos fundamentalmente atuação em três grandes linhas de negócios: a linha de consultoria, a linha de impostos e a linha de auditoria, né? E dentre esses, várias ofertas ao mercado, né? Falando um pouquinho sobre mim aqui, é um prazer estar aqui, agradeço o convite dos amigos aqui do Celint. Comecei minha carreira lá na Arthur Andersen, depois passei pela Ernst Young, 11 anos, depois uma breve estada numa boutique nacional, uma consultoria pequena nacional, mas focada muito em desenvolvimento de liderança, estratégia, uma das melhores metodologias, né, que eu conheço até hoje, e depois, há 5 anos, estou aqui atuando com a área de RAS, que é a área especializada em gerenciamento e serviços relacionados a risco, compliance e auditoria interna. Então, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado aí pela apresentação de vocês dois. Tanto o LinkedIn de Marcos e Wanderley quanto o website da RSM do Celint estão disponíveis no bate-papo. A dinâmica de hoje é um pouquinho diferente. Nós vamos investir os primeiros 30 minutos aqui num debate acerca de alguns temas, né? Os microfones permanecerão todos eles mudos, né? E as perguntas de vocês serão muito bem-vindas, por favor, através do chat, né? A segunda parte do nosso momento vai ser justamente o aproveitamento das perguntas do site que a gente traz aí para Marcos e para Wanderley responder, né? Então, vamos lá, vamos começar aqui na primeira etapa do nosso processo, né? Para Wanderley e para Marcos, peço para que vocês falem, né, a respeito dos recentes eventos que afetam a imagem do GRC, né, da governança, da gestão de riscos e compliance, né? Quais os aprendizados que vocês visualizam para as pequenas, médias e grandes empresas familiares de capital fechado, né? Como que elas podem aprender com esses eventos e se precaver? Bom, posso começar aqui, Yuri. Então, acho que tem algumas coisas muito importantes que vêm desses fatos recentes que a gente está vendo, né? Sem citar aí, obviamente, as grandes corporações, lojas americanas, mas tudo que vem a seu reboque, né? Que lições a gente consegue tirar? Eu poderia resumir em 3 palavras, né? Que eu vejo isso para aplicação no que eu chamo de PMG, essas pequenas, médias e médias grandes. Uma palavra é o susto, né? A outra palavra é cultura. E a outra palavra é um círculo virtuoso ou vicioso, tá? Acho que são 3 buzzwords aí que eu queria aproveitar e unir para poder discorrer sobre essas lições aprendidas, né? Eu acho que, primeiro, quando a gente fala
do fato que leva à situação de insolvência ou ter que entrar numa recuperação judicial, isso é um susto, né? Isso é algo que deveria ser evitado de todas as formas. Então, o ponto que a gente vê e a governança ajuda nas pequenas e médias, e que estão sujeitas a ter esse susto, estão sujeitas a ter um fato, um evento ali que fugiu ao controle, então, sem julgar o mérito, se estava no controle ou não, enfim. O que de fato a governança trabalha? É o chamado círculo virtuoso, sair do círculo vicioso. Eu já tive a oportunidade de dirigir, né, empresas que estavam num círculo vicioso, que iam fatalmente descambar em uma recuperação judicial. Então, a gente começou a trabalhar, de fato, usando, obviamente, a governança e os nossos conselheiros, para a gente desenvolver os nossos modelos de negócio, para a gente desenvolver a nossa forma de atuar, desenvolver o nosso direcionamento estratégico. Eu sei que não é uma coisa fácil, porque eu tive essa experiência, né, em várias empresas. Quando você, de fato, estabelece um sistema poderoso que tem valor e que distribui esse valor para os shareholders e para os stakeholders, você começa a criar o que eu chamo do círculo virtuoso. Então, a base da governança, se a gente poderia dizer, e vem lá da definição mesmo do relatório de 92, que é dirigir e controlar empresas. Mas dirigir significa dar um rumo, dar o seu norte, mostrar para onde cria valor, mostrar um modelo de negócio que seja vencedor, sair de situações que põem em risco a companhia, sob o ponto de vista, inclusive, de compliance, do ponto de vista legal, que são inúmeros casos que a gente ainda consegue ver por aí. Então, para não ter susto, o que eu falo, né, é preciso ter um círculo virtuoso que a governança ajuda a concretizar por meio desse direcionamento que é o modelo de negócios, o direcionamento estratégico, o plano e a forma de criar valor. Inclusive, a métrica principal de uma governança é: eu criei valor, né, ao longo do tempo. Não dá para falar que vai ter um conselho, esse conselho vai trabalhar 1 ano. Esse conselho vai trabalhar no mínimo 5 anos, né? No mínimo 5 anos, inclusive com os principais membros juntos por esses 5 anos. Por quê? Porque para criar esse círculo virtuoso é preciso tempo, é preciso ter dedicação, é preciso sair das situações passadas, das situações que levam a perdas, para situações vitoriosas e assim criar esse círculo virtuoso. Então, acho que essa é a primeira grande lição aprendida, que independentemente de qual empresa, de qual crise, por que ocasionou aquela crise, se os acionistas tinham culpa ou não, se sabiam, se não sabiam, o ponto é: estamos criando uma governança que está realizando o seu papel principal, que é gerar valor, que é criar valor para os shareholders e para os stakeholders? Essa, para mim, é a grande pergunta que cabe para qualquer negócio, independentemente do momento e, obviamente, para evitar o susto. Mas a terceira palavra que eu queria fazer a conexão é cultura. Por que a cultura? Porque já foi dito pelo grande mestre, guru dos gurus, né, Peter Drucker, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, por que a cultura é relevante e cada vez mais a gente vê isso, não só nas empresas, seja de qualquer porte que for, mas a gente vê isso nos programas de formação para conselheiros no Brasil e principalmente fora do Brasil, uma questão de ESG, com a questão enfim, de tudo que a gente vê alinhado aí, a forma como a empresa se posiciona. No meu livro A Reinvenção da Empresa, que eu escrevi com Paulo Monteiro, a gente tem um capítulo só sobre cultura, dada a importância disso, né? E lá a gente cria uma palavra, né, que chama diálogos de autenticidade. O que quer dizer o diálogo de autenticidade? É preciso internamente elaborar diálogos com as partes, né, com as diversas partes que estão ali participando do processo da empresa, de criação, de valor, de gestão, de governança, para que a gente faça os ajustes da cultura, para que a gente saiba identificar aquilo que é pregado e não é executado, né? É alinhar para o walk the talk. Então, eu vejo isso cada vez mais importante, porque a gente percebe nesses problemas recentes que aconteceram uma questão de cultura. Será que a cultura reforçou aspectos que ajudaram a entrar num círculo vicioso? Eu li vários artigos sobre isso, mostrando que, olha, a cultura predominante na companhia acabou exacerbando o tipo de problema e acabou
e caindo no susto. Então, eu vejo que isso é muito pouco ainda executado, né? Confesso que, inclusive, na maioria dos conselhos que eu participo, ou que eu já participei, a gente dedicou pouco ou nenhum tempo à cultura. Mas isso vem ganhando realmente uma importância dramática, dado que a gente precisa, de fato, fazer o governo da companhia, a governança, criar valor, mirar nas métricas de valor e, para isso, desenhar a cultura, né, que seja os sistemas e os processos culturais que reforcem aonde nós queremos chegar. Né? Isso, inclusive, está no meu livro lá, Conselheiro de Empresas, onde a gente coloca, né, que a cultura e os sistemas são algo que o governo tem que estar olhando. Então, acho que, para mim, as lições aprendidas principais para qualquer tipo de empresa, mas também para as pequenas, médias grandes, é esse tripé, né, de procurar o círculo virtuoso para não cair no susto, e esse ciclo virtuoso vem da governança, vem dos processos que ela carrega, e, obviamente, reforçar a cultura para que ela esteja alinhada com a governança e a visão de onde se quer chegar. Acho que, para mim, é esse o grande ponto, né? Marcos, como é que você vê? Perfeito, Vanderlei. Antes de eu passar para o Marcos, deixa eu fazer uma meia-culpa. Eu comecei o dia hoje dando os parabéns pelos Dias das Mulheres, que eu tive uma reunião às 8h30, né? Uma reunião cheia de mulheres, né? E acabei começando a live de hoje, ou o nosso talk show de hoje, esqueci do detalhe, né? Então, peço desculpas, volto aqui no meio do caminho e parabenizo todas as mulheres que estão participando, incentivando aqui o nosso evento, né? E fazer um pedido para vocês, se vocês puderem, né, deixar a câmera aberta, é bastante bacana, porque a gente costuma correr, né, ver a cara de todo mundo e enfim, né, aproximar um pouquinho mais esse evento que está sendo virtual. Marcos, devolvo para você aí e desculpa interromper o momento. Tranquilo. Aproveitar também a deixa, parabenizar todas as mulheres que estão aqui, né, que a gente tenha um ambiente empresarial equânime, justo, né, e realmente justo, né, justo para mulheres e homens, né, com igualdade, enfim. Essa pergunta, né, é interessante. O caso Americanas, ele traz algumas reflexões, né, como tem uma frase que eu gosto muito de citar que diz, né, que está relacionada a erros, né, que diz que há um remédio para qualquer tipo de erro, né? Primeiro é reconhecê-lo, né? Então a gente precisa reconhecer. E uma outra também que eu gosto de citar que atribui aí provérbio chinês, o Augusto Cury também utiliza, né, que é o que inteligente é aquele que aprende com seus próprios erros, né? E o sábio é aquele que aprende com os erros alheios, né? Então, assim, eu acho que essa questão da Americana, ela traz uma oportunidade para a gente fazer aqui uma reflexão, um aprendizado. Tá? É muito pertinente, né, acho que essa troca aqui. E a fala do Vanderlei assim, acho que toca em temas realmente importantes. Eu queria, inclusive, trazer, talvez, assim, né, alguns elementos aqui para contribuir. O primeiro, né, de lições, né, para pequenas e médias empresas. Acho que a primeira lição que eu reforço aqui, que o Vanderlei anotei, é o susto, né? Então, assim, sob a perspectiva de gestão, de risco, né, eu falaria que a primeira lição, né, eventos com impacto significativo podem acontecer em qualquer empresa, sendo ela PM, G, GG, Extra G, ou seja, riscos podem acontecer em qualquer organização. Então, acho que essa é a primeira lição que a gente precisa trazer luz aqui, né, na discussão, né? E quando a gente fala aqui de riscos, risco pode acontecer, a definição clássica, cabe lembrar, né, que o risco é aquela possibilidade de ocorrência de um evento que pode ter um impacto, né, significativo para o negócio. Então, muitas vezes, eu acho que esse tema de risco, ele fica aquém aí da discussão. Então, acho que trazer à luz, né, que essa questão, olha, riscos podem acometer todas as empresas, né, estão suscetíveis à ocorrência de risco. Então, esse seria a primeira lição que eu queria trazer, independente do tamanho da empresa. Eu acho que a segunda lição, que vai muito a reboque dessa primeira, né, é que o risco, né, a ocorrência de eventos de alto impacto, gente, são mais frequentes que a gente imagina, né? Se a gente olhar, e eu falo isso ancorado em duas perspectivas, né? A primeira é a minha perspectiva pessoal profissional. A gente tem a felicidade de atender várias indústrias, vários clientes e segmentos,
E, gente, a gente tem conversado, né, com empresários, com alta liderança. Infelizmente, a gente tem visto ocorrências, por exemplo, de fraude interna, é uma coisa que acontece, infelizmente acontece. Outra questão que a gente tem visto, tem conversado muito com as empresas, é a questão de vazamento de dados, está aí na mídia, questões de cyberataques. Então, ou seja, esses eventos que podem ser importantes, eles estão ocorrendo com uma frequência, né, realmente importante. Outras questões, por exemplo, que a gente vê são decisões incorretas. E aí o Vanderlei, né, tocou na questão do círculo virtuoso, está relacionado aí à tomada de decisão, e muitas das decisões que vem ocorrendo, a gente verifica que é aquela questão da falta de segregação de função, a questão de conflito de interesse impactando a tomada de decisões, que acabam levando ao desdobramento de eventos não esperados ou realmente com impactos significativos, tá? Então, assim, dentro da minha primeira perspectiva. E se a gente falar, de repente alguém pode falar aqui, pô, Marcos, mas aí você está trazendo um recorte, né, dentro da tua experiência, não vale. Aí se a gente for para a literatura, né, para a academia, eu queria citar, dentre inúmeras pesquisas que a gente se fundamenta aqui, a pesquisa de 2 autores assim, que eu gosto muito, que um que é o Paul Carroll e o Chan Kamui, depois eu posso colocar no chat os nomes. Esses 2 pesquisadores, eles escreveram um livro que eu super recomendo, que é uma lições de $1 bilhão, que eles vêm trazendo a perspectiva de grandes erros, de grandes fracassos na indústria americana. Gente, eles fizeram uma pesquisa de cerca de 20 anos de time frame, né? 20 anos, olhando, e eles chegaram a conclusões interessantes, que esses problemas, eles ocorrem, muitas vezes, em decorrência principal de estratégia ruim, uma estratégia mal definida, em que os fatores foram subdimensionados. Eles também falam que acontece execução ruim? Sim, acontece. Fatores ambientais fora do controle impactam as organizações? Sim, também impactam, né? Por exemplo, o que é isso, Marcos? O Covid, o 11 de setembro, eventos fora, né? Mas até aí a empresa pode estar preparada, né? E aí, dentro da terceira lição, então, a primeira, né, eventos acontecem, todas as empresas estão sujeitas e acontece com uma frequência mais comum que a gente pode imaginar. Terceiro item que eu queria ir a reboque, né, é que essas questões são totalmente evitáveis, a maioria delas. Esses autores, para se ficar neles aqui, no livro tem algumas questões interessantes que eles falam assim, cerca de 46%, é o número exato da pesquisa, 46% poderiam ser evitáveis ou até mesmo abrandados os eventos. Isso acabaram se tornando catastróficos, né? Então, isso está na indústria, né? Um profissional experiente consegue antever padrões que tem aí a probabilidade, a assinatura, né, previsível de que aquele é uma zona de perigo e pode levar a empresa a resultados catastróficos. Então, quer dizer, isso está documentado, né? Então, uma lição também aprendida que eu trago isso é evitável e tem padrões muito claros, documentados e conhecidos aí pelos estudiosos, tá, gente? E o quarto item, para também fechar minha fala aqui e voltar para você, Yuri, pegando assim, padrões conhecidos, né? Então, tem um padrão bem conhecido, gente, que eu queria comentar, que é o fenômeno chamado engenharia financeira. Né? Esse por exemplo, na academia, como ela define. O que é a engenharia financeira? É uma estratégia adotada por algumas empresas, tá? Que não está relacionada à fraude. Tá? A engenharia financeira, não estou dizendo que é fraude, mas é a adoção de meios legais, totalmente legal, mais agressivos de mecanismos, de adoção de mecanismos financeiros e contábeis. Tá? São legais, mas são agressivos. O ponto é, né, isso aí está nas pesquisas, o ponto é que são tão agressivos e muitas vezes viciantes que acabam saindo do controle. Então, essas engenharias financeiras, elas aumentam e acabam atravessando a fronteira da legalidade. É o que parece que aconteceu aí na Americanas. Então, gente, tem uma série, esse é um exemplo, né? Então, existem padrões previsíveis, né, de tomada de risco, em que as pequenas e médias empresas podem aprender, né? Como eu falei, com os erros alheios, né? Então, é isso, assim, resumindo, né? Então, olha, toda empresa está suscetível à ocorrência de eventos, ou seja, riscos, são mais frequentes que a gente pode imaginar, tá? Pode ser evitado, pode ser abrandado, sim, ou seja, tem mecanismos para abrandar e tem modelos e tem padrões muito conhecidos, muito já estudados pela mídia. Essa questão, por exemplo, da engenharia financeira, que parece que é
que é a estratégia, aí, que é o caminho, a zona de perigo que foi trilhada, por exemplo, a gente viu na crise subprime, né? A gente viu nas questões em outras empresas, aqui no Brasil também, enfim. Então, eu acho que são essas lições que acho que a gente pode colocar aí no radar, Yuri, das pequenas e médias empresas. Devolvo aí para você. Perfeito. Então, vamos mudar um pouco o script, porque a turma tá quente nas perguntas, né? Então, eu trago, até para fazer uma amarração do que o Vanderlei trouxe, né? Um ponto que você também explorou, está muito relacionado com a pergunta deixa eu voltar aqui, do Roberto Teson, né? Ele explica, ele traz o seguinte ponto, né? Com 10 anos de experiência que ele tem em comitê de auditoria, né? Ele sempre percebeu que esses sustos, né? Eles ocorrem, né? E que o sucesso desse desenrolar dessa situação, né? O processo de comunicação. Então, está muito relacionado com o ponto que o Vanderlei trouxe, cultura, né? Comunicação, e ainda eu adiciono a liderança, o estilo de liderança, tá? Para que seja um estilo de liderança que cultive ou que multiplique os processos de comunicação interna, né? Aí o Teson ele traz o seguinte ponto, né? A auditoria interna, né, tem um forte papel nesse processo de levantar a mão, né, para evitar a catástrofe maior, e aí Gaspar acabou adicionando um ponto, né? Para pequenas e médias empresas, cabe auditoria interna? E se não cabe, como que a gente se desenrola com essa situação? Então, deixa aí para Marcos e para Vanderlei darem a opinião, por favor. Pode falar aí, Marcos. Só lembrando, Yuri, de quem está com a mão levantada, que a gente vai pelo chat, né? Hoje não tem a voz aí, só lembrando. Só lembrando. Uhum. Não, ok, então, assim, importância da auditoria interna, total. A auditoria interna, ela pode assessorar, né, trazendo essa visão. Gente, essa é a missão da auditoria interna, né? A missão da auditoria interna como né, vamos dizer, uma estrutura de governança da empresa, né? Inclusive, se a gente for nos modelos, né, da indústria, das melhores práticas, fala-se das famosas linhas de defesa, o nome até mudou, são as linhas de governança, enfim. Então, que são exatamente, gente, os mecanismos que a gente tem, assim, os mecanismos, né, as portas que a gente tem, caso um risco, caso algum evento não desejado esteja maduro ou prestes ou iminente a acontecer, essas linhas, né, essas funções dentro da empresa possam ser capazes de detectar e levantar os alarmes, né? Então, a auditoria interna ela tem eu acho que um papel, né? Acho não, tenho a convicção, um papel importante para olhar com independência, esse que é o ponto, né? Trazer essa visão independente dentro das áreas de negócio, das operações, né? E trazer à tona a sua visão e reportar, né, para a alta liderança, né? Ou coisas, alarmes ou fatores que podem estar em dissonância com os objetivos do negócio. Então é primordial e necessário. Pequena e média empresa pode ter, sim, recomendável. Sim, acho que isso tudo pode ser muito bem alinhado, muito bem estruturado, com base em quê? Em uma análise de risco, ou seja, entender quais são os principais pontos do negócio e aqueles principais questões mais relevantes serem tratadas pela auditoria, para que a auditoria possa fazer trabalhos, possa fazer indagações, testes, enfim, tem toda a metodologia, acho que não trata aqui a gente entrar, mas a auditoria interna, os trabalhos dela são calcados no planejamento, muitas vezes anual de auditoria interna. E um bom planejamento de auditoria interna é orientado a risco. E risco tem que estar ligado aos objetivos de negócio. Então, o auditor, dentro da sua posição de verificação independente, tem todas as condições, com a visão independente, de identificar questões, levantar e reportar para a alta administração para que esse assunto seja tratado, enfim, com a máxima brevidade, né, e tempo necessário para evitar, como o Vanderlei falou, sustos ou decorrências indesejáveis no mercado. Só acrescentando para a gente debater, né, uma outra visão aqui, sem dúvida a auditoria interna tem um papel relevante nisso, mas também tem suas limitações, né? Lembrar do debate que a gente teve durante a Lava Jato, da corrupção na empresa e a corrupção da empresa, né? Uma coisa é aquela corrupção que acontece na empresa, que os nossos mecanismos, se forem azeitados, vão pegar.
Agora, se a corrupção for da empresa, ou seja, que está entranhada na cultura, está na cabeça, né, dos dirigentes, dos donos, dos sócios, alguém que reporta para quem vai ser calado, né? Então, assim, tem suas limitações, e esse é o grande problema, né, que a gente tem que enfrentar nas pequenas e médias, né? Eu acho que não é o problema, mas é até um fator amenizante, né? Porque ali nas pequenas e médias, a gente tem uma hierarquia que não é tão profunda, né? Que não é tão separada. Você tem o próprio dono sendo presidente, exercendo outro papel, os familiares que também são, às vezes não. Então, ali, quer dizer, nesse caso, né, nas lições aprendidas por nós ali, o que é importante ressaltar? Eu acho que é importante ressaltar ter os controles, ter auditoria, ter todas as formas, né, de você pegar os problemas que estão acontecendo dentro da companhia, mas é importantíssimo, né, que a gente se alinhe lá no topo com uma visão cultural de o que é a empresa, para onde ela vai, o que ela é, o que ela deve fazer. Porque se a gente não muda essa forma de pensar a empresa, né, onde é necessário criar governança, ela não vai adotar esse círculo virtuoso e não vai trabalhar a cultura para mudar. Então, é um desafio gigante, né? Não é pequeno, né? A gente sabe, lidando ali com sócios, empresários, etc. e tal, como existem idiosincrasias, né? Não estou falando que não são qualificados, mas pelo contrário, estou dizendo que eu também sou empresário, eu sei das minhas próprias visões, né, das minhas limitações, e por isso que é importante o conselho e a governança para ajudar a ressaltar isso. Um dos pontos, né, e eu queria reforçar isso quando eu falo de círculo virtuoso, um dos pontos que eu queria colocar é a criação de valor para os stakeholders. Isso, por exemplo, está fazendo parte agora do nosso direcionamento estratégico do próprio Celint. Qual é a proposta de valor que eu tenho para os stakeholders? Qual é a proposta de valor que eu tenho para os meus fornecedores? Essa pergunta seria a chave, né? Eles vão ser ouvidos se eles estão satisfeitos com a proposta de valor que eles têm? Não que eles vão poder opinar nas tomadas de decisão diretamente do que está acontecendo, mas eles vão sim poder relatar, se tiver uma isenção, o que está acontecendo com eles. Assim como os funcionários, assim como os clientes, assim como a sociedade, enfim. Como é que a empresa cria valor, né? Qual é a proposta de valor dela para esses stakeholders? É claro que para o shareholder, a proposta de valor é importantíssima. Se ele não estiver satisfeito, ele tira investimento. É primordial. Mas eu acho que a evolução, e isso o ISG traz para nós, é passar para entender as partes interessadas, né? Como é que o nosso negócio pode servir a eles? E isso poderia evitar, né? Porque isso a gente está na nossa própria definição de governança do Celint, que é assim, como é que é um processo, a governar é um processo de distribuição de alçadas decisórias, né? Que vão desde o CEO, né, que toma uma decisão mais monocrática, passando pelo conselho, que é um processo muito mais ali debatido e em grupo, até ouvindo as partes interessadas, os clientes fornecedores, que vão ajudar a tomar decisão indiretamente no processo. E é óbvio que tem que ter uma devolutiva. Eles também têm que ter a proposta de valor. Qual é o valor criado para eles, né? Na medida que a gente começar a trabalhar essa visão de governança de uma forma mais forte, o círculo virtuoso ele se estabelece porque eles vão estar engajados com a companhia, eles vão entender o que a companhia existe, qual é o propósito dela, o que ela resulta para eles de positivo, que não é só uma relação monetária de compra produto, troca produto. Tem uma coisa além disso, né, que se forma. E esse círculo virtuoso, obviamente, evita os sustos, né? Se a gente conseguir trabalhar a cultura da empresa para reforçar esse tipo de ação. Então, para mim, está aí um grande ponto que vale a pena pensar, se debruçar em qualquer tipo de empresa, como é que a gente engaja essas partes para que elas estejam conosco criando valor. Wanderlei, eu vou dedicar uma pergunta para você, porque é uma pergunta com um escopo muito forte de governança, e logo em seguida eu vou fazer uma junção de duas perguntas, Marcos, e vou entregar para você, ok? Mas o Helder, né, nosso colega aqui, ele traz um ponto bastante interessante do ponto de vista da teoria da governança, né? O que você pensa com relação à transformação dos agentes da governança, né, numa instituição, numa organização? E esses agentes são os sócios, os conselheiros, os auditores, os herdeiros dos sócios e assim por diante, em stewards, né? Quer dizer, aí volta a questão da teoria da governança, o stewardship governance theory.
simplificando, né, pegando esse público, né, e simplificando no processo de que um cuida do outro para poder evitar, né, escândalos relacionados com governança numa organização. Eu acho, Helder, eu acho que tem um papel, de novo, eu acho que tem um papel, sim, de um poder cuidar do outro, mas ele é um papel, eu acho, fraco, tá? Sim, porque se todo mundo estiver abraçado no mal, o mal vai reinar, né? Assim, eu acho que ali é claro que é mais difícil você ter diferentes players, né, que estejam, né, muito macomunados, entre aspas, né, numa proposta que não seja de uma proposta correta, mas tem as suas limitações. E eu acho que aí que está o ponto, né, que eu tenho que trazer do aspecto cultural, porque é a própria cultura, quando nós trabalhamos a cultura, que, obviamente, isso pode levar as partes cuidarem umas das outras, né, desde que a gente esteja criando valor para elas. Acho que esse é o grande ponto que eu vejo de lição aprendida. A governança, né, quando eu penso na pequena, média, grande, a gente sempre fala, não existe aquilo que é a melhor prática. Então, grande parte das conceituações, para mim, não cabe para as pequenas e médias, porque lá você tem que olhar qual é a prática possível e partir para o que o Helder também gosta de chamar, né, de modelo evolutivo. Olha, nós estamos aqui, mas nós vamos evoluir para lá. Então, é preciso encarar uma governança como um modelo evolutivo e fazer isso e ir cruzando as fronteiras ao longo do tempo. Então, quando a gente, de fato, trabalha uma boa governança, o que que isso vai acarretar? Um equilíbrio da tomada de decisão, do processo de tomada de decisão, vai causar um direcionamento da empresa no rumo que a gente quer e vai exigir uma modelagem. Olha, para onde, como é que a gente vai chegar lá? Qual a estratégia? Quais passos a gente vai dar? Como é que a gente controla esse controle? É na direção que a gente está indo. A gente quer ir para lá. Nós estamos indo. Qual é o controle que é? Não é o controle de compliance, a gente está dentro da lei. Esse é uma parte do processo, mas o principal controle é estamos indo na direção que a gente quer que a gente vá? Hoje, quando a gente estabelece uma governança desse tipo, ela é muito poderosa, porque ela transforma a companhia a partir da base, a partir dos valores, a partir da cultura, a partir, enfim, da ética, da forma como ela se posiciona, o que ela quer para o mercado, para a vida dela, qual é a proposta. Então, acho que aí está a grande lição que a gente precisa ter para a governança, para que ela, de fato, trabalhe pelo círculo virtuoso e saia longe das zonas de sustos. Né? Para mim, esse é o grande resumo que eu podia falar, né, desses escândalos recentes. Perfeito. E aí, Marcos, a tua pergunta, né, juntando o Teson e o Gustavo, né, do ponto de vista, falando, né, do ponto que você trouxe relacionado à engenharia financeira, né, como que essas engenharias financeiras, né, elas conseguem permear, né, todos os itens de controle dentro de uma organização e ser exposta num processo de escândalo, como o que a gente viu recentemente? Bem, eu acho que também não tem como pegando a carona que o Wanderlei falou, não tem uma resposta única para isso. Ela pode estar sensibilizada por vários fatores, né? Então, como que isso escala? Eu acho que isso tem a ver, por exemplo, uma coisa que já apareceu aqui, vou reforçar, com a cultura da alta liderança, né? Então, se a cultura da alta liderança, ela está com esse apetite a risco, né? Como eu falei, a engenharia financeira, geralmente, ela se aproveita, né, de questões legais, que depois vai escalando e passa da legalidade. E aí depois é viciante, que não para mais, né? Como eu falei. Bem, se a cultura, se a grande liderança, né, por exemplo, geralmente a engenharia financeira está sendo liderada pelos altos fóruns, né, da companhia. Então, se a cultura ali não está estabelecida, né, como a gente falou, se não tem, por exemplo, não tem no time de liderança, não tem a liberdade ou não tem né, na cultura não traz elementos para que alguém levante a mão e possa ter uma discussão, já era. E principalmente se isso está sendo orquestrado, né, pela alta liderança, por exemplo, a pequena empresa, o dono da empresa, o fundador, já era. Assim, isso não sei o que estou falando. Se a gente estudar pela literatura, um dos fatores que mais impactam esse tipo de coisa acontecer
são os vieses, né, psicológicos e as heurísticas de pensamento, o nome técnico, tá, pessoal? Que acontece o seguinte, quando tem um grupo pequeno de liderança e, por exemplo, uma pessoa de alta autoridade, o fundador, por exemplo, uma pequena e média empresa, né, está lá exercendo, geralmente ele tem a palavra final. E quando eu estou instituído um grupo, acontece um fator muito estudado também na literatura, que é o tal do group thinking. Ou seja, o grupo, ele mesmo que uma pessoa discorde de uma determinada estratégia, discorde de uma determinada questão, o grupo exerce uma pressão tal sobre o indivíduo que o indivíduo não tem a coragem, não tem ali, não sente aí o conforto de levantar a mão e apontar para o fato. Então, mesmo acaba concordando com uma questão, mesmo discordando no seu íntimo. Ou seja, acaba sendo sendo arrastado pelo grupo. Inclusive, tem uma fala que ilustra bem isso aí, do Nietzsche, que diz que a loucura é rara nos indivíduos, mas é a norma em grupos. É mais ou menos assim, tá, pessoal? Então, quer dizer, que é o tal do group thinking, o grupo arrasta. Então, se eu tenho dentro de um grupo de liderança, um grupo de tomada de decisão, um indivíduo ou dois que tem uma autoridade maior sobre os outros, é muito difícil a pessoa que está numa posição menor, por esses vieses, né, esses vieses de autoridade, levantar a mão se a cultura não permitir, se não tiver o famoso segurança psicológica, tá, de levantar a mão e conversar. Então, por isso, até que membros de conselho, por exemplo, consultores independentes, auditoria interna independente, terceirizada, por isso que esses modelos de pessoas de fora vindo das empresas, por isso que é salutar, por isso que é saudável. Por exemplo, isso que aqui, né, a Celint, dentro de suas funções, assim, a formação de conselheiros ou até prestando aí, Yuri, serviços de assessoramento, porque é importante trazer essa visão de fora. Porque quem está ali dentro, né, não tem não tem uma independência, é muito difícil, né, ir de encontro a esses jogos de poder, essas questões psicológicas. Então, assim, resumindo, tentando responder a pergunta, geralmente essas coisas são conhecidas dentro da alta administração. Não estou dizendo que lá na Americana aconteceu isso, a gente não tem informação, enfim, mas é muito provável que um grupo sabia, e aí no íntimo da engenharia financeira, que está passando do limite, e aí acaba não levantando a mão em torno daquela questão do viés de autoridade, do conformismo, e aí, quando se vê, passou do limite, e aí a gente vê o estrago que está acontecendo. Espero ter respondido, mas isso é muito comum. E deixa eu dar um exemplo. Gente, eu já participei de alguns conselhos, alguns fóruns de comitês de auditoria. Tá? É muito claro, eu já passei pessoalmente por isso. Pessoas, quando vão falar, quando, por exemplo, o presidente ou alguém que tem uma situação de poder fala, ninguém da empresa contradiz. Já cansei de ver isso. Ou muitas vezes a situação já está tomada e a discussão do grupo é uma discussão que já está tomada sentimentalmente e o grupo está ali arranjando fatores objetivos para suportar a decisão. E muitas vezes, aí eu falo aqui, a gente fala muito aqui no time, o papel nosso, quando a gente está exercendo essa posição, é ir lá e fazer pergunta difícil, é ir lá e dar uma notícia difícil para trazer ali aquele contraponto. Então, eu acho que essa aí seria o porquê que essas coisas muitas vezes acontecem e o papel aí, o benefício de ter membros independentes, empresas de fora, estruturas independentes ou terceirizadas de auditoria interna que podem trazer aí vamos dizer assim, um confronto de ideias e podem trazer uma certa divergência positiva. Eu digo aqui, um atrito positivo dentro da tomada de decisão. Eu vou juntar mais duas perguntas que eu entendo que elas têm alguma correlação, né? A do Marcelo Schmidt e do Ikeda, do Fernando Ikeda, né? Que o Marcelo ele traz o ponto, né? Da pressão dos acionistas majoritários ou os acionistas controladores para o resultado da empresa, né? Então, como que isso reflete, né? Qual é o jogo de cintura que a governança da organização tem, né, para poder lidar com essa situação, né?
Aliado a isso, né, baseado nas experiências que vocês têm, não só no caso mais recente, mas em casos anteriores, né, e fazendo um paralelo no mundo aeronáutico, né, que quando a gente tem um acidente aeronáutico, a gente sabe que não é um único fator, na verdade, para tudo na vida, nunca é um único fator, mas dentro da cultura aeronáutica é um alinhamento de fatores, né, que provocam um acidente. Baseado na experiência de vocês, face a outros casos que afetaram governança e afetaram as questões de auditoria, né? Quais são os fatores principais, ou os fatores mais recorrentes que aparecem, né, nesses eventos que explicam, né, esses direcionamentos incorretos de governança e de auditoria? Bom, começar aqui, vou tentar ser Vai lá. breve, para a gente vai caber mais perguntas aí. Acho que O tema é longo, né, é Vanderlei? longo, é não complicado. Longuíssimo. Eu tento ser breve. Acho que o nosso sistema ainda, vou falar agora de SA, né? Não é a minha especialização, mas eu já fui presidente de empresa de capital aberto e já fui conselheiro também, então vou lembrar da minha época, né? Assim, eu acho que nas empresas de capital aberto, o Brasil tem um tipo especial de conflito de agência, que é o conflito de agência normalmente se dá entre o agent e o príncipe, entre o dono, né, e os agentes, né? E aqui existe um outro tipo de conflito, que é entre o acionista majoritário e minoritário. Por quê? Porque você consegue fazer o controle por cascata, você vai fazendo uma cascata de participações e com o mínimo de capital você já controla a companhia. Então isso gera, muitas vezes, situações abusivas, né? E quando você tem esse tipo de atitude, né, você tem controladores fortes e que querem burlar a legislação, que tem toda uma legislação, né, CVM, regulamento, etc. e tal, você consegue, você faz, tem mecanismo lá e pode até durar um tempo, etc. E isso depois vai ser. Por outro lado, eu lembro lá da engenharia, a pirâmide de Frankfurt, né, que você só tem um acidente fatal depois de pequenos microacidentes que vão te dando a direção, olha, vai acontecer alguma coisa grande, né? Então, eu acho que é muito parecido também nesse caso, sabe? Você vai pulsando, vai pensando uma série de pequenas coisas que estão erradas, né? Desde a forma como é estabelecida a bonificação, que é agressiva demais, e aí vai para uma série de fatores que acho que cada um vai julgar de uma forma, mas sim, eu acho que são uma série, viu, Fernando, que fez a pergunta, né? Acho que são uma série de coisas que vão se juntando e que criam uma avalanche. Então, talvez não se possa dizer assim uma causa principal, pode ter uma causa mãe ali, raiz, talvez, que a gente possa identificar depois em um longo debate, mas eu diria sim que há uma somatória de pequenos fatores que levam a um desastre gigantesco, né? Então, por aí. Concordo, Vanderlei. Vou complementar, tentar aqui contribuir também. Você estava escutando a tua fala, pertinente. Pensei em duas questões também que a gente vê bastante, tem discutido bastante aqui no caso de pequenas e médias, tá? Empresas. Um comportamento muito atrelado aí à cultura, que a gente está falando, né? Também está trazendo muito isso à tona aqui, e estou adorando, eu acho que isso é fundamental, concordo 100%. Então, uma questão um viés de comportamento permeado ali na cultura é a verdadeira deixar em banho-maria questões, por exemplo, de compliance, desculpa. Por exemplo, são casos importantes que aí a alta administração sabe que é importante, mas não, a gente resolve isso aqui depois. Procrastina, né? Por exemplo, vou trazer à tona alguns exemplos. LGPD. Está aí nas agendas, né, gente? Está todo mundo falando. Eu já fiz reunião com o executivo fundador que fazendo, não vou fazer isso não, isso aí a gente depois resolve. Ou seja, meio que opta pela ilegalidade, literal, né? Outra coisa, a gente está vendo questões trabalhistas. Vê aí os casos das vinícolas aí no Sul. Estava ali, óbvio, a questão trabalhista ali, mas o pessoal colocou de lado. Não, deixa aí, banho-maria. É impossível ninguém ter visto aquilo e ninguém ter olhado. Ou seja, as empresas precisam olhar suas cadeias de fornecimento. É mais questões trabalhistas, verificar se está tudo correto. Isso é uma fonte de risco para toda a empresa, né? Então, acho assim, eu vejo isso muito, essas questões, as empresas deixando questão de compliance, isso aí é meio chato. E aí deixa em banho-maria, e aí, como o Vanderlei falou, né, Vanderlei, isso vai fermentando.
E aí, quando você vê, já está numa fermentação, já passou do ponto. Outro item que eu queria comentar aqui, que eu achei interessante a fala do Vanderlei, né? Eu acho que também tem um foco muito de curto prazo nas empresas, né? Uma administração pelo curto prazo, o tal do foco do resultado. Só que, às vezes, o foco do resultado, eu já discuti isso com algumas empresas, acaba desdobrando uma obsessão pelo resultado. Então, ok, fica ali uma pressão, né, do curto prazo excessivo, e aí a gestão acaba de dar atenção para questões importantes, questões, por exemplo, para robustecer a estrutura da empresa. O que eu estou falando de robustecer a estrutura? Algo para fortalecer o seu crescimento sustentável, dedicar tempo, dedicar recurso, dedicar energia para falar de seus processos, para falar como é que eu alinho meus processos, como é que eu melhoro, como é que eu tiro o processo da cabeça das pessoas e documento. A gente fala muito isso aqui na RSM. Outra coisa, falar daqui já, o processo decisório, como é que a gente pode colocar esse processo decisório, né? Como é que a gente organiza questões de políticas, de regras de negócio, precisa estar escrito, né? Precisa ser divulgado para as lideranças terem as suas referências. Outro item que aparece, que a gente não vê, que vai nortear o comportamento, seus códigos de ética e cultura, né? Código de ética, princípios, código de conduta. Como é que a liderança, o que a empresa entende como certo, aqui que a liderança e seus funcionários têm que fazer. Então, as empresas, a gente vê isso muito, com foco ali na pressão no resultado, acaba por deixar de estruturar essas questões, que são importantes, né, que a gente está falando que vão ser mecanismos que vão fortalecer a cultura. Outro item para terminar, para voltar, canais de comunicação. A gente está hoje no Dia da Mulher, né? Por que não lembrar da Lei 14.457 de 22, que é a lei do programa Emprega Mais Mulheres. Lá está dizendo o quê, gente? A empresa determinada característica tem que ter um canal de comunicação estruturado. Um canal de comunicação, uma central para poder fazer denúncia, o famoso canal de denúncia. Gente, está na lei. Tem algumas empresas que, não, isso aí, então coloca em banho-maria. Não, aqui a gente precisa agora ver o resultado. Precisa também, mas eu acho que devotar pouco tempo, pouca energia para essa estruturação, para essas questões, deixa de robustecer o negócio, né? Ou seja, deixa o executivo, acaba, a famosa frase, né? Eu gosto muito, acaba de ficar trabalhando no negócio e esquece de trabalhar o negócio, né? Acho que é por aí que eu gostaria de complementar. Bacana. Eu vou direcionar uma pergunta para Vanderlei, Marcos, e em seguida eu direciono uma para você, porque esse tema está com muita característica do Vanderlei, né? ou de governança propriamente dito. O Eduardo traz um ponto, Vanderlei, inclusive ele até associa a nossa própria definição de governança, né? Num cenário, né, onde a gente tem como resultado um escândalo financeiro a partir de uma auditoria assinada pela empresa, de um resultado de auditoria, né, assinado por uma empresa de auditoria, por uma chancela de um CFO, né? Qual que é o papel do conselho, considerando que o conselho tem um papel de visão estratégica e olhar na frente, nesse evento, do ponto de vista de controle, né? Ou o papel é mais do ponto de vista relacionado à cultura? O conselho deve sofrer, enfim, drasticamente, né, por estar ali acontecendo uma coisa dessa que resultou nesse desastre, né? Então, ele não tem como não ser corresponsável, principalmente numa empresa de capital aberto, onde as regras são essas: o conselho tem que ser diligente, tem que ser responsabilizado, e uma série de coisas. Então, primeiro tem esse aspecto, né? Por outro lado, quando a gente trazendo, eu gosto sempre de fazer o paralelo que é o motivo aqui do nosso debate. Como é que isso se transcreve para as pequenas e médias, né, para as empresas de capital fechado e familiares? Acho que ali, enquanto que de novo, a gente ressalta na empresa aberta, existe esse conflito de agência entre minoritário e controlador, né? E isso leva muitas vezes ao não atendimento do stakeholder, ou seja, há um driver para que o valor criado para o shareholder seja importante, seja mais importante. Então, e é uma distorção, obviamente. Numa empresa de capital fechado, isso é mitigado.
Mas o que acontece normalmente? Qual é o susto que a empresa leva? É quando ela não executa a sua lição de olhar o médio e longo prazo. Eu estou cansado de entrar em pequena e média empresa. Acho que aí, que aí tem a ver com a cultura também, que o Yuri colocou, né? Tem um aspecto da cultura. Estou cansado de entrar em pequena e média empresa, onde ela tá presa ao círculo vicioso de executar o dia a dia. Então, assim, os executivos-chave estão presos ali em apagar incêndio, resolver problema, mas não tem. Qual é o papel do conselho? Não tem um conselho, uma governança que olhe de fora, uma visão externa, e fale para ela: olha só, tá bom, a gente tem que resolver esses problemas. Esses problemas, senão a empresa quebra, senão a empresa não vai para frente. Mas nós precisamos parar de olhar só para isso e olhar para o futuro. Vamos ter que criar futuro. E a criação de futuro, e é isso que eu quero insistir, ela passa pela proposta de valor para os stakeholders, porque eles têm que estar engajados no processo, e, ao mesmo tempo, se for feito isso, a proposta de valor para o shareholder ela é uma consequência e ela é muito maior que uma proposta, como mostra aí pesquisas de empresas que estão voltadas aí para o capitalismo consciente, que tem uma proposta muito mais de vínculo entre as partes, né? Então, isso está provado, e eu vejo isso na governança. Então, o grande ponto, né, que a gente tem que sair do susto, da crise, para as pequenas e médias, é estabelecer um processo independente de governança que estabeleça equilíbrio para o processo decisório, que traga essa visão de longo prazo e crie valor para todas as partes, inclusive para o shareholder, que vai ser uma criação de valor muito mais importante e significativa do que se ele estivesse falando só de retorno do seu capital empregado. Acho que essa é a grande questão, né, que tem a ver com a cultura, sim, sem dúvida, é cultural. E esse é o desafio, né, de a cultura poder, como eu falei, os diálogos de autenticidade, ela poder corroborar aquilo que a gente prega. Né? Eu tenho que fazer aquilo que eu prego, eu tenho que walk the talk. Então, acho que, para mim, é por aí que eu vejo, né, essa grande lição aprendida aí das crises para as pequenas e médias. Perfeito, obrigado, Vanderlei. O dia de hoje foi bastante rico, que a gente teve uma participação imensa, né, do público no bate-papo, teve uma série de comentários, aí a fila foi até puxada pelo Feller, e isso adiciona muito valor a todos que estão participando, que podem ler no bate-papo e fazer seus comentários e fazer suas considerações. Mas a gente está indo aí para os 8 minutos finais, então eu trago uma pergunta aqui para o Marcos Bentes, e aí, se você quiser complementar em seguida, Vanderlei, eu agradeço. Mas, do ponto de vista do GRC, né, da governança, gestão de riscos e compliance, Marcos, né? É possível ter um GRC robusto para as PMGs, né, familiares de capital fechado, que pavimente um caminho para um desenvolvimento sustentável, evitando problemas econômicos, financeiros e, vamos lá, nós estamos falando de PMGs, né, ou PM, né, e trazendo todo esse arcabouço de GRC, né, com um custo adequado às operações que elas lideram? Excelente pergunta, Yuri. Sim, é possível e, pelo que a gente já escutou aqui, é recomendável. Né? Por quê? Porque o GRC é para gerar valor, né? Para apoiar na criação do valor futuro. O Vanderlei acabou de falar. Né? Então, o GRC é para contribuir com a visão do negócio, né? Contribuir com a performance do negócio. Aqui na RSM, por exemplo, a gente conversa muito sobre o compliance, né? O compliance, a gente tem a famosa definição do compliance, atender a leis e regulamentos internos e externos, ok? Só que a gente foi mais além, por exemplo, a gente pensa que o compliance, ele apoia na melhoria da performance operacional das empresas. Isso, a gente inclusive criou um modelo aqui, um modelo mental, que é a Casa da Integridade, está lá, a gente colocou os aspectos que integrados, com as funções de GRC integradas e com o apoio do compliance, a empresa vai ter melhoria de performance. Aqui valeria uma outra reunião, gente, uma outra, né, para a gente ir a fundo, né? Mas essas coisas, elas se interligam, né? Então, é possível? Sim, é até recomendável. Então, por exemplo, a gente falou aqui de questões perigosas, a questão, eu comentei aqui, do banho-maria de questões de compliance. O GRC, ele vai lá para colocar à tona, olha, a gente precisa estruturar aqui, a gente precisa minimamente estar atuando e estruturando com a LGPD, a gente precisa minimamente
atender a Lei 14.457. A gente precisa ter um canal de comunicação, a gente precisa alinhar um código de ética e conduta e alinhar as tomadas de decisão com base nesse referencial para aquelas decisões dos famosos dilemas éticos. Gente, isso é totalmente factível, construção de forma com custo otimizado, né, para pequena e média empresa. Outra coisa que a gente falou, aqui passou rapidamente, né, a questão da gestão, acho que foi o Vanderlei, eu anotei aqui, uma frase muito legal, de criar o futuro. Eu adorei essa frase. Hoje, toda empresa, né, toda organização, vou colocar assim, tem duas empresas ao mesmo tempo. Tem a empresa ali do presente, que está operando, e tem a empresa que está sendo construída do futuro, né, que vai ser aquela com base na visão futura da empresa, com base na ambição, com base no que ela vai estar se transformando. Então, tem duas empresas ali ao mesmo tempo. Então, ter essa capacidade de alinhar todo mundo em prol de uma visão clara, com indicadores, com indicadores de performance, indicadores de risco, distribuídos para as áreas, cada área sabendo o que a outra precisa fazer para atingir. Isso pode ser feito sem nenhum investimento tecnológico, gente. Isso pode ser feito, por exemplo, tem uma metodologia que eu queria referenciar aqui, que é o One Page Strategy, OPS. É uma metodologia que permite o alinhamento de toda a organização. Você consegue implementar ela, a gente já utilizou, já ajudou algumas empresas. O barato dela é que você consegue construir o pensamento e colocar a estratégia em uma página. Simples, todo mundo sabe, todo mundo desdobra, sabe o que tem que fazer e está conectado e faz as reuniões com base naqueles planos de ação. Ou seja, dá para fazer a pequena e média empresa? Total. Yuri. Vanderlei, considerações? Não, concordo, acho que eu não vou acrescentar mais muito, porque a gestão de risco compliance cabe para qualquer tipo de empresa. É claro que cada uma vai fazer com o nível de sofisticação que lhe cabe, né? Acho que esse é o grau, essa é a inteligência da governança. É aplicar aquilo que é cabível, né? O que faz sentido. Não adianta fazer uma matriz de risco, por exemplo, não é super sofisticada, etc. e tal, com um monte de pontos, se você não vai ter controle, aquilo não foi executado. Simples, como você falou mesmo, de uma página ali, e ataca realmente aquilo que é mais significativo, faz o brainstorming das áreas de risco, das áreas de oportunidades e põe para acontecer. Acho que aqui vale a questão da adequação ao tamanho, à complexidade e ao grau de maturidade de cada empresa. Acho que, para mim, essa é a chave. Perfeito, Vanderlei. Então, vamos para a reta final do nosso evento. Nós temos mais 3 minutinhos aqui. Parto agora para as considerações finais do Marcos e do Vanderlei, por favor. Bem, gente, eu acho que assim, esse tipo de evento ele é muito importante para a gente trazer à luz, né, essas questões e desmistificar, né, Yuri? Então, acho que foi muito bom desmistificar, por exemplo, GRC não é para mim, dá para implementar? Sim. Dá para eu fazer um alinhamento estratégico numa página? Sim. Dá para eu ter uma governança mais sólida? Sim, obviamente. Então, acho que e aprender a olhar, né, olhar para esses erros e trazer isso à luz, né, dizendo que opa, isso aqui acontece com toda empresa, pode acontecer com a nossa, pode acontecer com a minha organização. Como é que a gente se prepara? Como é que a gente se previne? Então, acho que é por aí, né, o caminho que um evento tal como a Americanas traz aqui para a discussão. E como última fala, agradecer mais uma vez o convite, né, a todos. Meu link está aí. Fico aqui à disposição para próximas, discussão riquíssima e qualquer coisa, qualquer pergunta não respondida, Yuri, depois a gente pode ver uma forma de responder a todas as pessoas aí. A gente pode depois pensar, ou por e-mail, enfim, ou algo alternativo. Perfeito. Vanderlei? Só rapidinho, né? Eu pegar aqui a frase do Lucas Mancini, será que tivesse um juízo final, as empresas iriam para o céu ou para o inferno, né? Eu acho que provavelmente ninguém passaria ileso para o céu, né? Mas eu acho que essa é uma boa paródia, porque é o seguinte, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Isso, para mim, está claro. Eu vou tentar fazer o melhor possível para o maior número de empresas possíveis, com a maior boa intenção possível, mesmo que o inferno esteja cheio de boas intenções. Por quê? Porque é o que a gente carrega no coração, é aquilo que a gente vai contribuir.
transformar construtivamente as organizações por meio de uma governança integral, fazendo o nosso melhor. Se o nosso melhor não alcança o paraíso, paciência. É isso. Vamos ser o mais realista possível. Perfeito. Muito obrigado, Vanderlei. Muito obrigado, Marcos Bentes, Vlamir Martins e Gaspar Carreira. Aí foram as duas pessoas que iniciaram essa associação, esse alinhamento entre a RSM e o CENIT, e que ocasionou aqui como produto o evento de hoje, onde a gente investiu 60 minutos para poder falar, né, desses eventos recentes que impactam o nome da governança e o nome das auditorias, ou do propriamente dito o GRC. Então, muito obrigado pela participação de vocês, parabéns para as meninas pelo dia de hoje, e no dia 15, né, estarei com Gaspar Carreira, né, falando de governança para startups e scale-ups, voltando aqui para o nosso modelo, né, do Live 30. Né? Então, muito obrigado e até a próxima. E espero que a gente tenha um próximo evento aí associado CENIT mais RSM. Obrigado, até a próxima. Se for no jantar amanhã, até o jantar. Tchau, tchau. Prazer. Obrigado, gente. Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Obrigado.